Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a nossa segunda parte do vídeo sobre período de aproximação com a presença da psicóloga Ariane Gandra. Eu vou estar deixando o e-mail dela, gente, para contato na descrição do vídeo, ok? E para você que está chegando agora, eu me chamo Maristeva. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu like, ativar o sininho para receber as nossas notificações. E seja bem-vindo. No mais, curta este vídeo. Grande beijo. Se alguém quiser pular essa etapa, ela é possível? E se no caso for possível, né, existe algum caso específico? Então, na verdade, não é bem assim que acontece, né? A pessoa deseja pular e esse estágio ele é pulado. Não é bem assim. Existe dois casos, né, que está até nas tipificações, que crianças menores de 1 ano de idade, esse estágio não precisa acontecer, ele não acontece. E quando a criança ou adolescente já está sob guarda ou tutela legal do adotante, né, aí não é necessário esse estágio. Ah, tá. Uma outra perguntinha e qual é o papel do psicólogo nessa etapa, Ariane? Falando um pouco, né, do psicólogo dentro da instituição de acolhimento para criança e adolescente, ele é de suma importância desde o processo, desde o momento que a criança e adolescente chega na instituição, né? A criança e adolescente já chega e a gente já começa a prepará-lo para o seu desligamento, porque o abrigo, ou a instituição, perdão, ela é de caráter excepcional, né, em último caso. Então, ele vai sair dali, ele não vai ficar ali para sempre. Ou ele vai voltar para a família dele, ou ele vai ir para uma família extensa, ou ele vai para a família, substituto, que é a adoção, né? Então, o profissional de psicologia está ali, o psicólogo, para auxiliar, né, para acolher naquele momento que ele chega, para acalentar e o mesmo trabalhar esse processo de desligamento, para a criança e adolescente compreenda que a situação de vida, a vivência dele, o ambiente dele que está em sua volta e mais ainda contribuir para que esse vínculo entre a criança e adolescente com o pretendente. E uma coisa, falando de mim mais uma vez, né? Que foi quando eu fui convidado para conhecer minhas filhas, eu fui recebido pela psicóloga da instituição. E lá ela me colocou, né, na sala dela, e depois ela conversou comigo antes e tudo mais, e aí ela, né, disse, olha, eu vou chamá-la, né, chamar a criança para que você conheça e tal. E ela chamou essa criança e assim, a gente acha que não, mas a criança também fica muito mexida, né? Ela parece que o sexto sentido dela, não sei, alguma coisa mexe lá, e ela fica mexida. Eu lembro que ela chegou assim muito ansiosa, sabe? Ela respirava muito ofegante, ela estava muito cansadinha. E a gente percebia assim, ela sabia que estava acontecendo alguma coisa ali com relação a ela, sabe? Então o psicólogo serve para isso também. Eu lembro que a psicóloga acalmava ela, aí bateu um papo, olha, respira, né? Ensinou ela respirações lá e falou para ela que né, me apresentou como pai, sabe? Olha aí, o que você acha? Seria legal tê-lo como pai? Ela serviu dessa ponte, ela acalmou, Sim. sabe? Quer dizer, se não existisse o psicólogo nesse momento, acho que seria até traumatizante para a criança a chegada de um possível pai, né? Vamos dizer assim. Exatamente, né? O psicólogo ele tá ali para mediar e para acolher também esse sentimento, essas emoções que a criança traz. Porque da mesma forma que o pretendente idealiza uma criança, a criança também, né, e o adolescente idealiza um pai e uma mãe. Então, eles também têm isso construído dentro da cabecinha deles. E às vezes, da mesma forma que chega para vocês uma criança que não foi fantasiada, né, por vocês, que não foi aí toda estruturada dentro da cabeça de vocês, também chegam para a criança aqueles pais, aquelas mães que não foram idealizados por elas. Então, todo esse processo é interessante ser trabalhado, é onde a gente trabalha, né, tudo isso desde o início, né? Eu fiz parte de uma criança em que ela voltou várias vezes para a instituição porque ela não encontrou
criança com essas famílias. Até que um dia ela encontrou uma semelhança física e foi muito interessante, porque ela encontra uma semelhança física com a mãe, com o pai, e que fazia parte da idealização dela enquanto mãe, enquanto pai. Então isso já foi um vínculo, e foi um vínculo positivo. Exato, já facilitou toda essa aproximação. Exatamente. Aí, né? É verdade. Isso, assim, a gente ameniza, né, esse sofrimento e aí... É tão importante que, assim, quantas pessoas me perguntam se podem pular, né? Eu até respondi em vídeos anteriores sobre isso, né? Que eu acho assim tão absurdo uma pessoa pensar em pular o período de convivência exatamente por causa disso, porque é o período que você se permite, você vai conhecer uma criança e se permitir ser conhecido por uma criança, né? Que eu até dei exemplo da minha caçulinha, por exemplo, que eu tive uma dificuldade grande com ela nesse período de aceitação. Ela, né, teve comigo de aceitação, porque ela foi abrigada muito bebezinha, né? E aí a família dela era aquela ali. Aí de repente chega eu lá e tal, né? E eles dizendo que eu era o pai. Como assim? Ela não entendia muito bem isso, não absorvia muito bem isso. Sim. Também precisamos de um trabalho até mais intenso com a psicóloga, com a assistente social. Sim, da instituição, né? Para facilitar isso aí. Até porque na adoção tardia, essas crianças, né, e adolescentes já tiveram uma família. Né? Por mais que sofreram com a negligência, por mais que teve esse processo e elas tiveram que ir para uma instituição de acolhimento e em decorrência disso, né, foram para o processo de adoção, elas tiveram uma família. E aí agora vem outra, então isso precisa ser trabalhado, essa transição, né, do que era antes, do meu histórico, da minha vida anterior, da minha vida na instituição de acolhimento e a minha vida após a instituição de acolhimento, com uma nova família, com uma nova rotina, né, isso tudo precisa ser trabalhado. E é por isso que no estágio de convivência, isso precisa de ficar claro, que essa criança está em processo de transição. Então, ela vai ter, sim, algumas manias que eram, sim, da vida dela anteriormente. E que é o adulto que tem que saber lidar com isso. E que muitas vezes a gente joga isso na criança, no adolescente, e não é bem assim. Né? O adulto tem que saber lidar com isso. Que eu sempre digo, né? Criança é criança. Criança tem problemas de criança. Exato. Né? Não é porque é uma criança que está no abrigo ou porque está sendo adotada que ela vai ter aquele problema. É de criança adotada, tipo, né? Que muita gente fala, né? Exatamente. Isso é porque é adotada. Não. Criança é criança. Criança tem problemas de criança. Exatamente. Né? E eu acho interessante porque às vezes as pessoas têm interesse em adotar uma criança maiorzinha, fica às vezes com um certo receio, tem interesse, às vezes fica com receio, né? Porque já está maior, não vai ter esse período de eu trabalhar, colocar valores e tudo mais. Gente, isso é a maior bobagem. Primeiro, as minhas filhas uma tinha 3 e a outra tinha 5. E todas elas eu coloquei assim, meus valores. Eu também tinha esse pensamento de achar que meu medo maior nem era esse. Meu medo maior era que eu não ia acompanhar o crescimento, as aprendizagens, as descobertas da criança. E eu queria fazer parte de tudo isso. Eu sempre disse, eu quero ser pai, sabe? Então eu queria fazer parte de tudo isso. E eu fiz parte. É interessante, assim, porque minhas filhas, gente, elas vieram, mas assim, tudo aprenderam a ler comigo, né? Tanta descoberta, falar. Até hoje eu fico rindo, que às vezes quer falar uma palavra bem bacana e fala tudo errado. Então é interessante. A minha caçulinha com essa pandemia, aprendeu a ler comigo em casa, né? Porque com as aulas online, né? Aprendeu a ler comigo em casa, por quê? Porque não tem a presença do professor e tal. Então, e tantas descobertas, as palavrinhas. Hoje, quando eu vejo vídeos antigos dela e ela conversando tudo erradinho e tudo mais, eu acho tão bonitinho, que eu vejo assim a evolução. Então, a gente faz parte da vida dessas crianças, sim. Não precisa pensar que porque estão com 3 anos, estão com 4, estão com 5, eu não vou conseguir colocar valores, não vou ver aprendizagem, não vou fazer parte desse crescimento dessa criança, que isso é bobagem. A gente faz sim, a gente aprende muita coisa com elas aprendem com a gente e a gente vê. E é tanta coisa interessante que a gente aprende, é muito bom. Né? Isso seria legal realmente as pessoas pensarem, que às vezes eu tenho este medo, é legal que isso aqui já abre a cabeça das pessoas, já vai tirando esse medinho aí, para que você abra seu coração para essa adoção tardia também. Sim, exatamente isso, Amar. É claro que é um processo, né, gente?
Vocês não vão adotar uma criança hoje, amanhã ela está extremamente adaptada a ir na casa de vocês. Não é bem assim, é um processo. Né? E a gente precisa estar aberto a esse processo. Se a gente está aberto a esse processo, ele acontece e ele é lindo, ele é maravilhoso, e que quando a gente, né, se sente, não, a gente deu certo, e a gente olha lá para trás, e aí a gente percebe que, igual a Omar tá falando hoje, elas são minhas, né? Eu fiz parte, sim, da vivência dela. E só para fechar um pouco essa questão do papel do psicólogo, é importante ressaltar que o psicólogo, né, e o assistente social, a equipe técnica do abrigo, ele acompanha essa criança, né, ou esse adolescente no processo desse estágio de convivência, nesse período de convivência. Juntamente com a equipe técnica da vara da infância, da juventude, do judiciário. Né? A gente acompanha esse processo, até porque é a equipe do abrigo, né, da instituição de acolhimento, na verdade, que a criança tem vínculo. Então, e tem confiança. Então, muitas das vezes a gente acompanha, a gente sai, a gente vai junto para casa, passa um tempo lá para que essa criança se sinta segura também, que o nosso bem maior é elas, né, nesse momento. Sim. Uma outra coisa, Ariane, que seria interessante também responder agora, aproveitando sua presença aqui, é que uma seguidora lá do canal e amiga também me fez uma perguntinha, e pode ser também a dúvida de alguns de vocês aí, de vários aí, é sobre o preconceito que a criança adotada sofre, né? Que normalmente, assim, ela sempre quando vai referir a criança, sempre se refere assim, aquela criança que adotou. Nunca fala seu filho, né? Ah, o filho que você adotou, né? Ah, você adotou um filho, sabe? Passa 10 anos e a pessoa sempre se refere ao seu filho adotado, nunca ao seu filho, né? Ela colocou isso aí, e é interessante estar falando sobre isso. Sim, entendo. Então, ainda se é tratado como um tabu mesmo sobre esse processo de adoção. As pessoas ainda não conhecem esse processo como um todo. E aí, por isso que vem, né, esse preconceito, essas falas. Mas é importante também que, se te incomoda, você também pode ser que tenha aí um preconceito, né? Pode ser que porque se é algo que te incomoda, porque você pode também pontuar para essas pessoas, não é aquela pessoa que eu adotei, não é aquela criança que eu crio, é a minha filha. Até porque ela tem todos os direitos que se fosse um filho, né, que tivesse saído ali da minha barriga. Então, a gente precisa se colocar também, se posicionar ali. Não, é meu filho. Né? E fazer com que isso não te incomode. Porque se incomoda, tem algo ali também. E é até interessante você falar sobre isso, porque aconteceu comigo, vou falar rapidinho, que o vídeo não ficar muito longo, que uma pessoa também me perguntou, né, me fez essa pergunta, né? Essas são as crianças que você cria, né? E eu respondi para ela, não, essas são as minhas filhas, né? Então, ou seja, você enquanto mãe, enquanto pai dessa criança, tem que se posicionar também como pai, como mãe. Exato. Porque às vezes a pessoa, é hábito às vezes, gente. Muitas vezes não é nem o preconceito da pessoa, ou um preconceito velado, uma coisa política, a pessoa nem tem consciência que tem ele. Às vezes é a falta de conhecimento mesmo. Exato, aí fala. Então o ideal é que a gente se posicione. Sim. Como pai, como mãe, para que a pessoa entenda e vai evoluindo, vai mudando isso aí, ok? Bom, gente, eu espero que tenha valido a pena para vocês, que para mim valeu muito. Ariane, eu agradeço você, tá, pela sua presença. Obrigada. Tá bom? E para vocês aí, eu espero que tenha tirado todas as dúvidas. Se você tiver mais dúvidas a respeito, gente, que gostaria de repente da presença, você que gostou da presença da Ariane aqui respondendo essas perguntas, e tiver mais dúvidas e quiser a presença dela, tá bom? Esteja deixando aqui, escreve aqui embaixo, tá bom? Deixa seu recadinho aqui para nós. Tá bom? E se for possível a gente volta com um novo vídeo, tá? No mais, agradeço a vocês pela presença, por ter nos assistido até aqui. Um grande abraço, tá? Um grande beijo para vocês. Obrigada pelo convite, Omar. Espero ter ajudado vocês aí, tirado alguma dúvida. E no mais, estou aqui à disposição, né? Vocês podem deixar alguma dúvida, que eu estou aqui para vocês.